Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Cuide-se muito, por favor. Bom, gente, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, né, porque a gente vai tratar de um tema muito legal. É um pouco diferente da forma como ele vem sendo tratado, porque nós vamos falar sobre as competências socioemocionais, mas voltadas para a carreira docente. Então a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Quais serão as principais competências socioemocionais que os professores devem lapidar para poder trabalhar na sala de aula? Além disso, né, uma provocaçãozinha, como você está vendo esse copo que aparece aqui do nosso lado? Meio cheio? Meio vazio? Pensa um pouquinho. Não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como nós somos. Como você vê o copo de água? Meio cheio ou meio vazio? Vamos lembrar um pouquinho o que vem a ser a competência. Competências são conjuntos de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma profissão específica. Ser arquiteto, médico, mecânico, engenheiro, professor. Vale lembrar que as habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências escolhidas. O que nos define? Como somos definidos? A isso deram o nome de personalidade. Então, a personalidade é a qualidade ou estado de existir da pessoa. Pensar, agir, sentir é intrínseco ao existir. Um processo gradual, complexo e único em cada indivíduo. Com base nas inquietações que coloquei até aqui, eu posso chegar a concluir que nossa personalidade pode ser identificada pela análise de nossas atitudes no mundo, por nossas relações interpessoais, pois nos comportamos, agimos com base no que pensamos e sentimos, portanto, expressamos. E este comportamento são determinantes na construção de nosso eu. A personalidade, portanto, é o construto do eu. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma máxima que poderia ser colocada neste momento como um questionamento. Será que nos conhecemos realmente? Este aforismo estava no pórtico do templo de Delfos e foi usado em alguns diálogos platônicos para validar a metodologia socrática. A psicologia comportamental teve início seus estudos em 1961, mas ele foi mais aprofundado a partir de 1990 por Diekman e Goldberg. Embora ambos tenham feito pesquisas com métodos diferentes para encontrar os mesmos 5 traços, porém, em algum grau, aparecem com outros nomes e definições. Nesse nosso estudo, nós vamos usar o método Big Five, que tem as iniciais OCEAN. A tradução para o português, das siglas em inglês de abertura à existência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade ou simpatia, neuroticismo ou estabilidade emocional. E aqui eu vou fazer um convite a você para acessar esse site, que tem relação com o Big Five. É de uma universidade americana e lá tem uma série de perguntas bem curtinhas que você vai graduar de 1 a 5, respondendo ali com toda a sinceridade do mundo, de modo que você consiga desenhar seu eu através das respostas, da graduação das respostas. O site está em inglês, porém o tradutor Google consegue tranquilamente traduzir, porque são perguntas padronizadas
Portanto, fica fácil a tradução. Tenho certeza que você mesmo pode fazer essa tradução com a ajuda de um dicionário, se for o caso. Mas lá no site diz o seguinte: se você analisar, mirar numa pessoa e analisar aquela pessoa, vai na verdade refletir quem você é de fato. Lembre-se da epígrafe inicial: vemos o mundo como nós somos. Agora também é preciso fazer algumas perguntas pertinentes. A personalidade é nata, nós nascemos assim, ou seja, é genética, está relacionada com o ambiente de nascimento e desenvolvimento do indivíduo? É estável ou maleável? Essas perguntas ainda não foram completamente bem resolvidas. Elas ainda carecem de muito estudo, que não existe algo pronto, acabado no meio acadêmico. Mas é importante que nós façamos essas perguntas a nós mesmos. Vamos então agora compreender a pontuação. Depois que você responder todas as questões e submeter, vai voltar para você uma análise das respostas. Em cada um dos 5 fatores vai ter uma graduação de 0 a 100%. E a partir dessa pontuação é que você vai então poder perceber quem de fato você é realmente. Só que primeiro, vamos seguir alguns passos. Compreenda a estrutura da personalidade como blocos de construção ou fatores inerentes a um indivíduo. Segundo passo, compreenda os blocos de construção com base para outros traços mais contextuais e específicos. E terceiro passo, cada um dos 5 blocos de construção ou fatores é dividido por 6 facetas distintas. O primeiro bloco ou fator que nós vimos é a abertura à experiência. Neste, enfoca a apreciação da arte e da beleza, bem como uma recepção geral à novidade. E as facetas são fantasia, vida mental ativa e forte, imaginação, vida interior rica e criativa. Segundo a estética, forte valorização da arte e da beleza, movido pela poesia, arte e música. O terceiro são os sentimentos, receptivos aos próprios sentimentos e emoções, sentir emoções muito intensamente. A quarta faceta, ações, dispostos a explorar novos lugares, experimentar novos alimentos e experimentar novas atividades. 5. Ideias, curiosidade intelectual, gozo por argumentos filosóficos e quebra-cabeças. E o sexto, valores, pronto para explorar e avaliar seus próprios valores sociais, políticos e religiosos. Vamos agora para a característica, é aqui então que você tem que entender a pontuação. Indivíduos com pontuação alta nesse fator, abertura à experiência, tendem a ser muito criativos e receptivos às novas ideias e atividades. Geralmente possuem vida interna rica e extensa. Frequentemente gastam seu tempo pensando em conceitos e meditando em obras de artes vistas ou teorias intelectuais recentemente apreendidas. Aqueles com baixa pontuação nesse fator são mais inclinados para o pensamento convencional, muito embora sua escala de interesse é tipicamente mais estreita, porém tendem a ser mais pé no chão. No segundo bloco nós temos conscienciosidade. Este segundo fator, no caso deste modelo, gira em torno da ideia de organização e perseverança. As facetas são 1. Competência, criatividade de lidar com desafios e dificuldades da vida. 2. Ordem, clareza e abordagem metódica das tarefas, clareza na vida. 3. Senso de dever, governado pela consciência, muito dogmático em seus valores. 4. Realização, esforço, disposição para trabalhar duro, fortemente motivado por metas. 5. Autodisciplina, capacidade de seguir com as tarefas e limitar a distração. 6. Deliberação, tendência a contemplar cuidadosamente as decisões antes de agir. Suas características, os melhores pontuados nesse fator tendem a ser muito confiáveis e trabalhadores dedicados. Tendem a criar listas de tarefa com vistas a abater grandes metas em etapas possíveis. Dependem fortemente da organização e usam uma abordagem metódica para atingir seus objetivos. Dedicam muito esforços para ter sucesso. Quem alcança baixa pontuação nesse fator
tende a ser mais impulsivo e descontraídos. A espontaneidade costuma caracterizar sua abordagem às situações acadêmicas e vocacionais. Vão com o fluxo e fogem de horários e planos concretos. O que é importante a gente ver aqui é que ter baixa pontuação em determinado bloco, fator, não significa a falta de capacidade para. Entretanto, tem uma percepção diferente, tem um posicionamento diferente. Terceiro fator, extroversão. Nesse terceiro fator reside a sociabilidade e de onde o indivíduo retira sua energia. Vale apontar que aqueles que pontuam baixo tendem a indicar fonte de energia interna, enquanto pontuações altas denotam fonte externa. Vamos lá para as facetas. A faceta 1, calorosidade, facilidade de aproximar-se de outras pessoas, carinhoso e amigável. Gregariedade, preferência pela companhia dos outros, evita estar sozinho. Assertividade, tendência para liderar e dominar situações sociais. 4. Atividade, disposição energética, estilo de vida acelerado e propensão para ocupação. 5. Buscador de entusiasmo, desejo de alegria e estimulação, preferência por ruído. 6. Emoções positivas, tendência a experimentar emoções positivas, inclinação para o otimismo. Vamos lá para as características do indivíduo com alta pontuação. Os indivíduos tendem a preferir estar na presença de outras pessoas. Normalmente são descritos como a alma da festa, o famoso arroz de festa. Esforçam-se para ser o centro das atenções e frequentemente se envolvem em comportamentos de busca de emoção. Deixam as situações sociais sentindo-se animados e cheios de energias. Porém, aqueles com pontuação baixa nesse fator tendem a ser mais introvertidos ou reservados na natureza. Estar cercados por pessoas pode deixar a estes sensação de dreno de energia e exaustão. Preferem atividades mais individuais como estilo de vida, são mais lentos e deliberados, possuindo inclinação para a quietude. Agora o quarto bloco, amabilidade. Este quarto fator, neste modelo que estamos apresentando, é a concordância e gira em torno da ideia de confiança, honestidade e conformidade, além de agradabilidade, simplicidade e tolerância. As facetas são 1. Confiança, inclinado a acreditar que os outros são honestos e bem-intencionados. 2. Simplicidade e sinceridade, seja na expressão de opinião e pensamento. 3. Altruísmo, fortemente movido e dedicado à promoção do bem-estar dos outros, extremamente generoso. O 4 é conformidade, inibição da agressão, deferência aos outros em conflitos interpessoais. O 5 é a modéstia, humildade ao falar de realizações próprias. E 6, empatia, altamente simpático e preocupado com os outros. Características. Os melhores pontuados neste fator são tipicamente mais moderados interpessoalmente, tendem a procurar o bem comum, são leais ao mais alto padrão, são extremamente honestos, confiáveis e muito preocupados com o bem-estar dos outros. Característica daqueles que têm pontuação baixa nesse fator tendem a ser mais suspeitos dos motivos daqueles que encontram, cínicos e céticos sobre o mundo ao seu redor. Estão mais dispostos a usar a lisonja ou a astúcia para receberem favores dos outros. O quinto bloco é o neuroticismo. Neste modelo, o quinto fator concentra na experiência das emoções negativas. Indivíduos que caem nesta categoria tendem a ser mais propensos a mudanças de humor e reatividade emocional. As facetas são 1. Ansiedade, medo, tensão, inquietação. 2. Hostilidade e enfurecida, tendência a experimentar frustração e amargura, bem como raiva. 3. Depressão, propensão a experimentar sintomas depressivos, com perda de energia, dificuldade de concentração e problemas com o sono. A quarta faceta, autoconsciência, desconforto em torno dos outros, frequentes experiências de vergonha e constrangimento. 5. Impulsividade, incapacidade de controlar desejos ou impulsos. E o último, 6. Vulnerabilidade, dificuldade em lidar com o estresse, dependência dos outros para apoio.
As características de quem tem alta pontuação nesse fator tendem a experimentar emoções negativas muito intensamente e têm dificuldade em controlar essas emoções quando surgem. São mais vulneráveis à angústia psicológica do que os que têm baixa pontuação. Tendem a prestar significativa quantidade de atenção ao seu próprio comportamento em situações interpessoais. E a característica daqueles com baixa pontuação nesse fator são tipicamente mais estáveis em suas experiências e emoções. Calmos, relaxados em tempo de estresse, tendem a ser mais lentos para surtos de raiva. Geralmente confiam na própria capacidade de lidar com situações estressantes e não internalizam situações sociais desconfortáveis. O importante de saber essas características, pontuação, primeiro, claro, é para que nós possamos nos conhecer. A segunda questão, que é muito importante, é que, quando nós vamos para uma entrevista, o que o entrevistador busca? Identificar esses fatores e a graduação dos fatores do candidato. E com isso, então, ele pode prever antecipadamente, através das características, se ele vai se dar bem ou não na função que ele vai exercer. Podemos mudar, aí entram aquelas questões que eu coloquei no começo. É possível melhorar algumas das características daquelas facetas colocadas, de tal forma que consigamos ver o mundo de uma outra forma e agir de uma outra forma. Embora, e é por isso que eu coloquei aquelas questões iniciais, que precisamos ficar atento a nós mesmos, a nos conhecermos. Hoje, as empresas, de modo geral, elas atribuem um valor muito alto para as competências socioemocionais do candidato. Tanto assim que existem várias empresas que prestam esse serviço de seleção. Existem empresas hoje que trabalham melhorando os candidatos. É feito uma análise do candidato e a partir daí então ele vai colocar para você o que você pode melhorar, mais nisso, menos naquilo, e com isso então fazer uma performance. Ou seja, somos atores sociais e portanto podemos interpretar papéis diferentes. Espero que tenham gostado do vídeo e espero você para um próximo. Deixe aí nos comentários as dúvidas, aquilo que quer que seja aprofundado, temas para as nossas conversas, porque nós estamos estudando. Vamos juntos então? Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.